gente. Vamos lá para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho. Vamos lá, turma. Ozzy Osbourne, cantor britânico e um dos pioneiros do heavy metal, morreu hoje aos 76 anos, nessa terça-feira, dia 22 de julho. Vamos falar sobre esse acontecimento triste na história da música com o nosso Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Pedro, sem trilha nesse corte, porque realmente é uma notícia muito triste para a história da música, né? Independentemente de gênero musical, quem gosta disso ou daquilo, não tem como negar a importância histórica do Ozzy Osbourne para a música mundial, né? Eu gostava muito do som deles, eu tava falando até pra vocês, assim, geralmente eu sou um cara, tipo, eu sorrio mais de nervoso, né, gente, porque o noticiário é bem maluco, né, mas isso meio que me derrubou um pouco a moral à tarde, eu fiz o roteiro meio entregando, assim, até virei pra Sofia e falei, vocês querem um corte extra? Porque eu acho que eu tô afim de falar desse assunto, eu escutava muito as músicas, o Black Sabbath é a minha banda favorita eu não sei se a banda que eu mais gosto da qualidade das músicas, mas é a que eu mais ouvi na minha adolescência. E eu escrevi um texto agora há pouco a respeito disso. E eu gosto muito da fase do Ozzy. E foi uma coisa meio... Me revirou um pouco memória essa coisa de adolescência, o ensino médio que eu fiz no Instituto Federal aqui na cidade de São Paulo, primeira namorada, rolês, essas coisas, começou a bater um pouco na minha cabeça isso, e eu lembrei um pouquinho. Então vamos dar a notícia primeiro, depois eu vou falar dessa experiência mais pessoal. Lá no G1, Ozzy Osbourne, cantor de Black Sabbath e o pioneiro do heavy metal, morre aos 76 anos. Príncipe das Trevas gravou clássicos como Paranoid, War Pigs. War Pigs acho que é a música mais bela contra o capitalismo dentro do rock, eu adoro. Iron Man, causa da morte não foi revelada, com problemas de saúde, ele tinha Parkinson tinha diagnosticado desde 2019. Eu não sabia disso. Ele estava com Parkinson. E tanto que ele fez o último show dele, ele fez sentado, ele não conseguia mais ficar em pé, por causa da dificuldade de locomoção. Conhecido como Príncipe das Trevas, aí tem a morte foi anunciada em comunicado divulgado pela família, é com tristeza que palavras não podem expressar que informamos que o nosso querido Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã, ele estava com a família, cercado de amor, pedimos que todos respeitem a privacidade da nossa família nesse momento. Nos últimos anos, Ozzy enfrentava sérios problemas de saúde, ele foi diagnosticado com Parkinson. Já passou por diversas cirurgias e chegou a declarar que não conseguia mais andar. Há menos de um mês, ele fez um último show, subiu num palco, em um trono com um morcego no encosto, se apresentou sentado por motivos de saúde. A despedida, chamada Back to the Beginning, aconteceu no dia 5 de julho, em Birmingham, cidade da Inglaterra, onde o grupo criou o heavy metal. Eu gosto muito do Sabbath, não só porque eu ouvia muito metal, mas eu gostava muito dessas origens deles em Birmingham, deles serem uma banda meio tosca, assim, no rock, e ter uma origem mais trabalhista, assim. Eu não gostava... eu gostava bastante do Pink Floyd, mas eu gostava sempre de bandas com origem mais popular, né, dentro do rock. Numa entrevista para o Fantástico, ele disse que já não restava tanto tempo para ele, e tem na tela só a chamada para mostrar. E aí a Rolling Stone Brasil deu umas informações a respeito desse último show, que ele doou a verba desse show para pessoas com problemas de Parkinson. E aí tem essa matéria bacana aqui, quanto dinheiro a despedida de Ozzy Osbourne e Black Sabbath arrecadou, valores obtidos com a apresentação final de Back to the Beginning serão doados para instituições de caridade infantil e de apoio às pessoas com Parkinson. Aí tem a imagem do Ozzy aqui. Black Sabbath e Ozzy Osbourne não só fizeram um show histórico na sua apresentação final, como também conseguiram realizar um grande feito humanitário. O show Back to the Beginning arrecadou cerca de 200 milhões de dólares, equivalente a R$1 bilhão. O dólar tá baixo, o real tá baixo mesmo, né, gente? Em fundos de caridade para 3 organizações distintas, de acordo com Tom Morello, do Rage Against the Machine, uma puta banda também, que também atuou como diretor musical do evento. Morello compartilhou a boa notícia no Instagram. O nosso objetivo não era apenas criar o melhor dia da história do heavy metal, escreveu na legenda, arrecadamos muito dinheiro para uma grande causa e muitos músicos, bandas e fãs incríveis do mundo todo prestaram homenagens aos maiores de todos os tempos, acrescentou o músico. Aqui ele tá com Tom Iommi, que é o guitarrista do Black Sabbath, desde a formação do Ozzy.
E aí, Ana, assim, te traz aqui as informações essenciais. Eu escrevi um textinho antes de entrar no ar aqui, e aí eu queria compartilhar com vocês. É um texto mais pessoal. Peço escusas desde já por compartilhar informações mais íntimas, mas acho que é legal a gente falar um pouco da experiência pessoal. Tá, acho que tá na tela, não tá não? Ah, não. Vamos por agora. Agora vai. Ozzy moldou meu gosto por música, muito obrigado. Tem a autoria aqui. Ozzy Osbourne me moldou e morreu agora aos 76, li suas biografias e presto aqui uma homenagem. Essa daqui é uma imagem do último show, ele já não conseguia se movimentar no palco. E aí eu escrevi aqui. Quando a internet estava engatando nos anos 2000, Ozzy Osbourne solo e depois Black Sabbath foram as primeiras bandas que eu consegui uns MP3 para ouvir. Crescido numa casa em que os meus pais ouviam demais Beatles e Pink Floyd, o Sabbath engatou toda a minha adolescência tipicamente paulistana de classe média. Led Zeppelin de pobre, guitarras sujas, som de trabalhador e tudo isso me atraiu no Black Sabbath a ponto de eu comprar uns 9 discos, ver os shows deles quando eles vieram para o Brasil, e Ozzy encarnava isso junto com a guitarra demoníaca da música Under the Sun. O final dessa música, fechando o volume 4, o melhor disco deles, na minha opinião, era Destruidor. Mas óbvio que eu gosto das músicas mais clichês. Aí tem a Paranoid, tem o War Pigs e tem o próprio Black Sabbath. Paranoid, War Pigs e o próprio Black Sabbath de 70 mostram que, além das influências de Lennon, McCartney e dos hippies, Ozzy e sua banda foram iniciadoras do heavy metal, além de proto-punks e de todas as derivações intermináveis do rock. Era acompanhando meus fones de ouvido, no Discman, depois no iPod, e só no fim no celular, nas minhas andanças pela galeria do rock. Eu andava com gente vestida de preto e esquisita, e eu adorava isso. Ronnie James Dio foi outra grande voz do Sabbath, mas era preferível ouvir a banda solo de Ozzy com Randy Rhoads e depois com Zakk Wylde. A vida de Randy Rhoads foi abreviada por um acidente aéreo que nunca seria superado pelo próprio Ozzy. Ozzy falava com carinho do companheiro que era guitarrista, com amor, e não era à toa. Crazy Train é imortal, seguida por Bark at the Moon e Mr. Crowley. A habilidade do seu guitarrista rivalizava com a sua voz, mas era dotada de uma técnica neo-erudita e de virtuosismo. A gente vai poder passar as músicas por causa do YouTube, né? Obrigado. Tem muitas músicas que não entram nesse texto pela minha absoluta falta de tempo e cabeça para absorver esse luto. E eu gostava de discos menos badalados do Sabbath, como Technical Ecstasy com It's Alright, sem o Ozzy nos vocais e com Bill Ward arrebentando sozinho. Bill Ward, para quem não sabe, é o baterista, tá, gente? Ele canta e toca bateria nessa música, muito legal. Além de Gypsy. Ozzy não tinha medo de parecer pop, não tinha medo de meter teclados no lugar das guitarras distorcidas e trevosas que tornaram sua música famosa, não tinha preocupação em cuidar da sua voz ou da sua saúde. Ficou ferrado nas drogas, ou fudido, vai. Espero que a monetização não vá para aquele lugar. Mergulhou num reality show sem noção na TV, que ele capotou um triciclo. E fez um último show, pouco antes de morrer de Parkinson, sentado num trono, como o príncipe das trevas, trabalhando até o último dia da sua vida. Quando eu saí da faculdade de jornalismo, eu não pretendia ser editor de um site de tecnologia e games. Nem imaginava que ia virar colaborador do Meteoro. A meta era ser repórter de cultura no caderno ilustrado da Folha de São Paulo, cobrindo shows. O cara da... Eu também queria cobrir show. A Ana tá além de se identificando, né? Cobri alguns. Me diverti. E fiz isso muito instigado pelo espetáculo selvagem e trevoso que era Ozzy, morto hoje aos 76 anos. Obrigado por me doutrinar na sua música, por me tornar um homem adulto no entretenimento e no trabalho. E é com isso que eu fecho o meu corte aqui, queridos. Ô, Pedro, depois de um texto desse, pouca coisa que eu vou dizer vai fazer qualquer sentido. Mas eu vou pensar aqui nas implicações políticas, você me desculpe aí. Fica à vontade. Mas o Ozzy, pensando assim, né, nele agora, ele representa um momento em que o rock era rock, né? E aí digo isso também como roqueirinha. Né? Nunca fui muito de Black Sabbath, na verdade, assim, mas entende, assim, de perceber como o rock tem uma história que se transformou, né? E hoje a gente vê muita gente que curtia muito essas bandas hoje se tornarem uns tiozões reacionários. Uma coisa importante de dizer, até o final da vida,
o Ozzy sempre falou pra gente fazer o oposto ao Donald Trump. Nunca foi trumpista. Nunca foi trumpista. E que se pese também, não era uma pessoa perfeita, evidente pelo abuso de drogas, tem vários problemas dele com mulheres e ex-mulheres, acharam que o diga. Assim, né, não é essa questão, assim, né, também, né, de endeusar, enfim, mas pensando na trajetória, assim, né, e de que momento do rock ele representa, assim, né, em que o rock, de fato, como um fenômeno cultural representava, né, você falou das bandas dos trabalhadores, enfim, né, representava isso, sabe? Eu fico muito, muito triste, não apenas pela partida do Ozzy, mas também pelo que o rock foi se tornando, não como estilo ele se mantém, mas como representação cultural, né? Me dói muito, assim, como alguém que gosta de rock, me dói muito ver o rock virar música reaça, né? Assim. Música reaça, assim, ao ponto de hoje eu quase não ter prazer de ir num show de rock, porque eu sei que vai estar coalhado de reaça, né? Eu sempre conto para mim o choque foi esse, ver um show do Paul McCartney em Curitiba, que eu amo, e ele vai cantar Blackbird e diz essa música é sobre direitos humanos, né? Direitos humanos, falando em português e tal, e as pessoas em volta assim, direitos humanos, por que ele tá falando de direitos humanos? Eu, puta que pariu, sabe? Então me dói muito que essas figuras, elas estão indo embora, e uma lembrança de um rock que foi, né, eu já tô falando no passado, um gênero de contestação, também vai indo com elas. Obrigada, Ozzy, por ter existido. Obrigado, e obrigada, Ozzy. Pedro, pelo maravilhoso texto. Vamos lá. Obrigado, queridos. Eu que me emocione aqui. Beijo, gente. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia. É isso aí, gente. Corte lá no Meteoro Brasil. Eu que agradeço, Xanda, pelo espaço aqui pra gente falar a respeito disso. Obrigado, Estúdio Artzen. Cara, e o pior é que eu sempre tenho uma tendência, as pessoas acham que eu sou mega seguro. Eu tava achando que esse texto tava uma porcaria, mas vocês falando que tá bem escrito, eu vou confiar em vocês um pouquinho. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.